Jesus, ele é o autor, diz a Bíblia, e ele é o consumador da nossa. Então Jesus é o início, Jesus ele é o meio, e Jesus é o fim da nossa fé. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Isso, participe, porque você vai ser muito abençoado também com o ensino da palavra. Então, mais uma vez, Jesus é a Porta. Jesus é o Caminho. e Jesus é a Vida. agora com mais entusiasmo. Jesus é a Porta. Jesus é o Caminho. e Jesus é a Vida. muito bem, glória a Deus. A santificação, ela acontece nesse processo, início, meio e fim. No novo nascimento, Deus começa em nós a obra da salvação, e a alma é a obra da santificação. Nós nascemos de novo, é no Espírito que começa tudo. É no Espírito que Deus se comunica conosco. É no Espírito que Deus fala conosco. É no Espírito que Deus habita em nós. É no nosso Espírito. A Bíblia diz que nós somos um com o Senhor no Espírito. Quando você nasce de novo, quando você recebe Jesus, quando você entra para a salvação, você se torna um com o Senhor. Então agora nós nos tornamos um. Como que é isso? Como que é isso, igreja? Que nós nos tornamos um com o Senhor. Nós nos tornamos um com o Senhor na sua identidade, na sua forma, na sua semelhança. Sabia que quando você nasce de novo, quando você recebe Jesus, você se torna igualzinho a Jesus. Eu sou idêntico a Jesus. Pastor, mas você é idêntico? Como assim, pastor? Yes. Você, Mariana, é igual a Jesus. Você, Vanderlei, você é a semelhança de Jesus. Você, Sônia, você foi recriada identicamente, com o mesmo DNA, com a mesma capacidade, com a mesma forma de Jesus, o Filho de Deus. Você foi criado no Espírito, idêntico a Deus. Aí agora nós vamos começar a entender. O problema reside na nossa alma, porque na conversão a porta, quem nasce de novo não é a nossa alma, é o nosso espírito. E é aqui que muitos cristãos, eles ficam confusos. Muita gente, escute, já vi muitos e muitas pessoas bem intencionadas ficarem frustradas com a caminhada. Não fica olhando para os lados. Não perca o foco. Eu já vi muita gente desanimada, desmotivada na caminhada. Aqui, ó. O challenge aqui, ó, o caminho. Jordan, o challenge é o caminho. Porque a porta você recebe com entusiasmo. É o primeiro amor. Mas o caminho vai te requerer foco, entusiasmo, perseverança, fé e muito trabalho, crescimento, desenvoltura. Você vai precisar se desenvolver, porque quando você nasce de novo, você recebe no seu espírito a mesma natureza de Cristo. Você recebe a mesma pessoa que é Jesus, você recebe o DNA dele. Só que é no seu espírito, isso é imprimido em você. A palavra que em vós foi imprimida é no espírito. Mas agora a nossa alma precisa ser transformada. O que é a alma, gente? O que é a alma? Quem pode dizer para mim o que é a alma? Emoções? Certíssimo. O que mais? Vontades. O que mais é a alma? Maísa, o que é a alma, gente? Os desejos. O que é a alma? A alma é a sede dos nossos pensamentos, das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos ou emoções. A alma é a sede, a alma é onde reside os seus pensamentos, quem você é, o seu intelecto, o seu ser inteligente, aquilo que você é, a sua característica, como o seu DNA, dos seus pais da terra, não do seu pai celestial, mas dos pais da terra, a sua personalidade, quem você foi criado, isso é a sua alma. Então, nesse retiro, nós demos como tema a santificação integral. A santificação integral, ela envolve espírito, alma e corpo. Na santificação integral, que é o slide anterior, nós temos a porta, o caminho
e o destino. Cristo está em todo o percurso, mas na santificação, que é o que estamos falando, na obra da santificação, tem início, tem um meio e tem um fim. E hoje nós queremos juntos, trabalharmos com essa questão da santificação da alma, que ela também começa lá na conversão também. Ela inicia-se lá, mas ela não termina lá. Sabe, o espírito nosso nasce de novo, o nosso homem espiritual, que é o espírito que estava morto, literalmente morto, não fisicamente, morto espiritualmente, ele é ressuscitado como a lâmpada. A Bíblia diz lá em Provérbios que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Apague aí rapidamente uma lâmpada dessa aí, apaga aí. Então, antes de você se converter, você estava apagado. Pode apagar, você estava apagado. Na conversão, pode acender. O Espírito Santo trouxe vida para nós. Ele ressuscitou o nosso espírito. Mas a nossa alma continuou com problemas. Ela recebeu já um toque inicial da santificação. Mas ainda, aí que entra a confusão de muita gente. Mas eu já fui salvo. Eu recebi Jesus, mas eu continuo sentindo as mesmas coisas. Aqui está a resposta. É porque a nossa alma, ela não é regenerada na conversão. A nossa alma, ela é transformada na santificação. Quem é regenerado é somente o seu espírito. Na conversão, só o seu espírito que é regenerado, só ele que nasce de novo. Mas a parte da alma, ela precisa passar por um processo de santificação. Por isso que a gente diz que a santificação, numa aula teológica, que a gente estuda ela, ensina-se, numa teologia sistemática, de que, a obra da santificação, ela é inicial, progressiva, e ela é eterna, porque ela vai se findar quando nós encontrarmos com Jesus, ou na ressurreição. Agora, na parte da alma, todos nós estamos nesse caminho. Jesus, ele falou assim para os discípulos, certa feita, lá em João capítulo 15, versículo 3. Ele falou assim, aquela outra foto, Bruno: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em João 15, 3, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra. Esse texto aí, vós já estáis limpos. Quando ele fala esse texto para os discípulos, vocês já estão limpos. Que limpeza é essa? É a limpeza do Espírito, é a obra da salvação. Ou seja, na salvação, você já tomou um banho, você já foi banhado. Não precisa mais tomar outro banho, porque quando eles estavam ali, em João capítulo 13, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, e quando chegou na vez de Pedro, Pedro meio que resistiu. Não, Senhor, não, quem sou eu? Você não vai lavar os meus pés. O Senhor falou assim: Pedro, o que eu estou para fazer você não vai entender agora, mas depois você vai compreender. Importa sim que eu lave também os seus pés, para que vocês também possam lavar os pés uns dos outros. Por quê? Naquela hora, Jesus declara uma verdade. Em João capítulo 15, ele falou assim: vocês já estão limpos. Ou seja, é a salvação inicial, é a santificação inicial do Espírito. Mas agora existe uma outra santificação, que é da alma. Quando chega no capítulo 13, ele fala assim, 13, Jesus lhes respondeu: quem já se banhou não precisa de se banhar de novo, a não ser lavar os pés. Aqui está o aspecto da santificação progressiva. Aqui está o aspecto da santificação contínua do caminho. Agora é o caminho. Ou seja, lá no início, nós já fomos lavados, já fomos banhados, tomamos um banho. Hoje de manhã eu fui tomar um banho ali naquele banheiro. Na primeira coisa que eu fiz: glória a Deus, obrigado. Foi tão gostoso. Eu vim aqui, tomei café e voltei para tomar um banho rápido. Falei: Deus, obrigado por essa ducha, obrigado por esse banho. Mas na sua conversão, você recebeu um banho, foi lavado completamente dos seus pecados. Mas agora na caminhada, olha aqui, no caminho, nós vamos precisar nos lavar continuamente, que é a lavagem, não é mais o banho, mas é a lavagem da água pela palavra de Deus. Quem já tomou banho, não precisa de novo tomar um banho. Agora aqui você precisa, tá, irmãos? Aqui você precisa, não precisa espiritualmente falando, mas fisicamente, por favor, tome banho todo dia. Eu até vi uma pesquisa na sexta-feira, que saiu acho que no Fox News ou no CNN, não sei onde que eu vi, mostrou assim: Brazilians
are the people, it is the number one country that take more shower, more bath a day. Eu falei, uau! Não sabia disso? Não é bom, tomar um banho, tá cheiroso, não é bom, é agradável. Mas no aspecto espiritual, nós já fomos banhados, já tomamos o banho da limpeza dos pecados. Agora precisamos continuar lavando os pés, porque pés fala de quê? Pés fala de quê, gente? Caminho. Os pés falam de caminho. Os pés falam da nossa trajetória, da nossa jornada, da nossa caminhada, que é a santificação, sabe? Nesse aspecto que nós estamos conversando. Então, a santificação da alma, ou a santificação do espírito e também do corpo, que vai ser falado à noite, a santificação da alma, ela já aconteceu, ela está acontecendo e ela vai se completar. Nós todos estamos num processo de santificação. A santificação já aconteceu lá na entrada da porta, ela está acontecendo no caminho e ela vai se completar lá na consumação ou na glorificação com Jesus. Então todos nós estamos nesse caminho, nessa trajetória, sabe, para alcançarmos este lugar em Deus, para estarmos neste lugar aonde o Senhor nos chamou para estar, sabe? E nós hoje gostaríamos de começar com um texto. Abra comigo lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 22 ao 24. Efésios capítulo 4, do verso 22 ao 24. Como nós afirmamos agora há pouco, não há regeneração da alma no ato da conversão, mas haverá sim uma santificação contínua. E lá em Efésios, nesse trecho, fala assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se, né? Para quem já abriu e quiser acompanhar aqui na tela, eu até coloquei underline a palavra despir-se, porque algumas palavras elas vão ser chaves para o nosso entendimento. Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, sabe, vocês foram ensinados. E aqui nós estamos ensinando a igreja hoje. Nós estamos ensinando a vocês, amigos, a vocês jovens, a vocês crianças, a vocês pais, a vocês adultos. O ensino do Novo Testamento, ele está dizendo: nós já ensinamos a vocês que vocês devem se despir do velho homem. O velho homem é a natureza do pecado que nós herdamos dos nossos antepassados, que se corrompe por desejos enganosos. Acompanhem: a serem renovados no modo de pensar. Tem uma outra versão que fala assim: a serem renovados no vosso entendimento. Então, a santificação da alma acontece agora na nossa mente. Fala assim: na minha mente. Na minha mente. Diga assim: na minha mente. Na minha mente. É onde acontece. É onde acontece. E é onde Deus quer. É onde Deus quer tocar a minha vida. tocar a minha vida. Eu queria que você colocasse a mão assim sobre a sua face. Diga assim: em nome de Jesus, Espírito Santo, opera em mim a santificação na minha mente. A alma é o campo da mente, é o campo das emoções, é o campo dos pensamentos, é o campo dos desejos, é o campo dos sentimentos e das emoções. Este é um desafio constante em nós, porque todo dia que você acorda, você já acorda pensando, sabe? Você pensa o dia inteiro. Imagine quantos e quantos milhares ou milhões de pensamentos que passam em nossa mente durante o dia. E todo esse processo de pensar precisa passar pela santificação. Todos nós precisamos deixar que Deus toque a nossa mente pela santificação. E aqui, a palavra nesse texto que está aqui na tela, fala assim: olha, vocês foram ensinados a se despir. Eu queria começar destacando essa palavra despir. O que é despir-se na Bíblia? O que é despir-se na Bíblia? Essa palavra ela é chave para o nosso entendimento. Porque para você viver a santificação no caminho, para você viver a santificação da alma, que é o caminho, que é o dia a dia nosso, até a volta de Jesus, nós vamos ter que deixar Jesus tocar nossa alma, nossa mente, nossas emoções, nossos pensamentos, nossas vontades. Para isso acontecer, nós precisamos todos os dias, diariamente, nos despir. Despir de quê? Despir dos excessos, dos acúmulos de maldade. Se despir, sabe de quê? Olha para cá.
Sabe que essa palavra no grego significa remover para o lado, tirar para o lado, pegar e colocar de lado. Assim como você troca de roupa de manhã, você tira uma e põe outra, a mesma coisa é na nossa mente. Você precisa trocar de roupa. Como que você faz isso? Trazendo para o seu coração a verdade de Deus pela sua palavra. You need to renew your mind by the word of God. You need to renew your mind by the living word of God. Pela viva palavra de Deus. Porque senão a sua mente vai ser governada, dirigida pelos pensamentos antigos. Vocês já foram ensinados, ei, não viva como antes. Tem ambientes que não é para você. Sabe? Tem formas de falar, linguagem, gente, que não é mais para nós. Sabe? Tem palavreado que não é mais para nós. Sabe? Tem formas de gírias, cara, que não combina mais com a gente. Você tem que ter vergonha na cara para tomar uma posição. Tem coisa que não faz parte, mas o quê? Do novo homem. Olha cá, não faz mais parte daquele homem que foi recriado lá na porta. Porque o novo homem não é mais o Márcio hoje aqui, o Márcio carnal. O novo homem é o Márcio espiritual. E às vezes eu falo com a minha filha, filho, me perdoe porque realmente eu errei, pisei na bola. Essa semana eu pisei na bola com você de novo. Mas eu falo, Bela, me perdoe, filha, porque eu errei. Porque eu deixei que o velho homem imperasse naquela hora. Mas aquilo não é o Márcio espiritual segundo Jesus. Porque o Márcio segundo Jesus, ele é idêntico a Jesus, igual a Jesus. Agora eu preciso subjugar, eu preciso colocar a minha alma em sujeição àquela realidade que já começou no meu espírito. Eu preciso trazer essa verdade, renovar a minha mente. Então, o texto aqui está falando assim, olha, despir-se do velho homem, a serem renovados no modo de pensar e a revestir, igualzinho a roupa. Essa terminologia é como se fosse a roupa, despir, tirar e se revestir, colocar a sua nova identidade, colocar a sua nova vida, a nova vida. Ou seja, em Cristo você recebeu uma nova vida. Agora ande conforme essa nova vida. Sabe, a gente se esquece disso. Tem hora que eu me esqueço disso também. Sabe, tem hora que a gente se esquece. Puxa, eu tenho que voltar para o lugar original. Eu tenho que voltar para o lugar certo. Então, esse texto, ele está dizendo assim, olha, e vos revesti do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em justiça e em vamos lá, em justiça e em santidade. Fica bonito assim. Então a nossa mente já não deve ser mais modelada. A nossa mente não pode ser mais modelada pelos padrões do mundo, sabe? A nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de sentir. Olha só, gente, sentir. Sabe, tem hora que vem um pensamento que você não tem controle sobre ele. Isso é normal, irmãos, não é pecado. Viu um pensamento estranho, não é pecado. O pecado é você conceber, é você deixar aquele pensamento nascer e governar a sua vida. É ele gerar para você executar o que você pensou. Então, nós precisamos entender que a nossa mente, ela não pode ser moldada ao padrão do mundo, sabe? Do qual nós fomos governados durante muitos anos, lá no velho homem. Essa obra que nós estamos falando, da santificação da alma, ela não tem a ver com a remoção do pecado, mas sim com a reprogramação da mente. Olha, essa santificação da alma, ela tem tudo a ver com a reprogramação da mente. Não tem a ver com a remoção do pecado. É por isso que quando você aceita Jesus, e você começa a caminhar alegre, feliz, cheio de expectativa, nasci de novo, primeiro amor, estou cheio do amor de Deus, Karine. Estou cheio do amor de Deus, estou cheio do amor de Jesus. Ai, estou fervendo por Jesus. Aí passa 2 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos. Daqui a pouco você começa a observar aquela pessoa. Parece que ela está esmorecendo. O problema não foi o que Cristo começou. O problema é que essa pessoa não está cooperando com o processo agora da santificação da alma. A pessoa não está se posicionando para deixar que essa santificação aconteça. E é muito importante a gente lembrar no nosso coração que a santificação, tudo tem a ver com a obra de Deus em nós. A gente só coopera, mas é Ele que efetua essa santificação pelo Espírito Santo, pela palavra, por tudo aquilo que foi ministrado ontem. Mas tudo isso é a vontade de Deus, é Deus que opera em nós.
e nós precisamos cooperar com Deus. Eu olho para alguns de vocês, e assim, sem acusação alguma, mas eu percebo, a gente faz uma leitura espiritual, uma leitura, né, dos progressos que as pessoas vão fazendo espiritualmente, que isso é o mais importante, isso é o mais valioso. A gente percebe, essa pessoa está meio estagnada, ela parou, essa pessoa parece que regrediu, ao invés dela estar lá na frente, ela não só parou, mas regrediu, parece que ela piorou um pouco, mas piorou como? Na forma da alma, sabe? Na sua identidade espiritual você continua salvo, mas na sua alma, talvez você está voltando lá aos padrões antigos. Mas aqui no texto de Efésios, o convite você não pode se remodelar, você não pode ser mais moldado pela antiga forma do pecado. Essa obra tem a ver com a reprogramação da forma de pensar, sentir e escolher. Essa parte tem a ver comigo, com você, removermos os resíduos, as marcas que o pecado deixou em nossa vida. Todos nós fomos afetados pelo pecado. Na santificação inicial, nós nos tornamos iguais a Jesus no Espírito, mas na alma, ainda a alma está marcada pelo pecado. Nossos comportamentos, nossa forma de falar, nossa forma de imaginar, nossa forma de interpretar, nossa forma de ler as coisas, de entender as coisas, nossa forma, sabe como? De reagir, nossa forma de agir, nossa forma de pensar, e assim por diante, sabe? Precisa voltar para uma renovação, para que nós alcancemos a imagem do Filho de Deus. Todo mundo aqui, geração nova, entende de computador, não é isso? Você sabe que, vez de outra, você precisa fazer um reboot, você precisa fazer, meio que fazer alguma coisa para o seu computador voltar a funcionar bem. Né? Às vezes eu estou no escritório da igreja, eu estou com o meu telefone, essa semana passada hoje aqui, estava uma luta, hoje eu não conseguia fazer o negócio funcionar, sabe? Então às vezes você precisa fazer o que? Uma reprogramação, tem hora que tem que apagar e tem que instalar de novo o programa, o software original para aquele computador, porque um vírus entrou no computador e contamina todo o software, contamina todo o programa, não é isso, Rodrigo? Aí você tem que o quê? Tem que retirar e instalar o original de volta, para que a máquina venha funcionar de acordo com o que ela foi criada. Assim também é a nossa vida. Diga para quem está do seu lado assim: você foi recriado em Jesus, igual a Deus. Agora você precisa deixar sua mente ser reprogramada. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, fala assim, se você quiser abrir rapidamente, mas tem que ser rápido, Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da... Vamos ler de novo juntos, está aqui na tela. Não se amoldem ao padrão deste mundo, vamos juntos, mas deixem, olha só, é uma atitude sua, você tem que deixar. Então, querido, querida, seja um cooperador de Deus. Deus quer operar essa santificação na sua alma, mas você tem que deixar, sabe, você tem que deixar. E essa parte me chama muita atenção, olha, mas deixem, essa parte é você, essa participação é sua, sabe? Quando a gente está ensinando a palavra, quando a gente está orientando você, pastoreando você, discipulando você, orientando você, permita-se, deixe que a palavra venha renovar sua mente. Permita que essa palavra transforme você. Na NVI fala assim, mas transformem-se. Quem é que vai transformar? É Deus? Leia a frase aqui na NVI, mas transformem-se. Não é Deus, é você. É você que tem que se posicionar agora para que essa santificação na alma ela aconteça. Mas transformem-se pela renovação da mente. Sabe? E essa transformação, irmãos, ela é para a vida toda. Ela é progressiva porque ela é para a vida toda. Ela começou na conversão e ela vai até a glorificação, até o fim da nossa vida. Nós precisamos, nessa parte da santificação, viver todo dia isso. Nós precisamos ler bons livros, irmãos. Ler bons livros. Precisamos ler bons livros, sabe? Essa semana eu estava orando a Deus sobre o retiro, buscando a direção do Senhor. E aí falei, Deus, eu preciso dar uma direção para os pastores, preciso dar uma orientação para eles de como a gente vai conduzir isso. Eu tirei um dia, peguei um livro lá em casa que eu não havia lido ainda, e peguei um livro e comecei a ler, consegui ler, fiz uma leitura rápida pela emergência, consegui ler uns 9 capítulos do livro,
e coisa que não é comum para mim, mas eu consegui naquele dia porque Deus me deu uma graça específica para aquele dia. Eu falei, uau, já tem um caminho para a gente ir. Aí quando chegou os pastores, eu orientei eles, ó, vocês vão ministrar essa parte, eu vou ministrar essa parte, a gente vai trabalhar assim. E juntei com aquilo que Deus já tem trabalhado, gerado nesses anos, pelo entendimento do conhecimento bíblico, né, pela experiência de andar com Deus, juntamos tudo e estamos agora trazendo para vocês essa doutrina, esse ensinamento para a sua vida, para te levar a viver tudo o que Deus tem para nós. Então, aqui em Romanos, nessa parte de Romanos, está aqui na tela, a ordem é, mas transformem-se pela renovação da mente. Só esse texto aqui, irmão, só esse trecho aqui, define todo o processo de santificação da alma. Só esse texto, ele já nos explica por si mesmo todo o caminho. Jordan, todo o caminho. Hoje eu vou te chamar por causa da camisa. Todo o caminho. Glória a Deus. Todo o caminho. Todo o caminho da santificação está aqui. Transformem-se pela renovação da mente. Então você precisa ler bons livros. Não é qualquer livro. Gente, eu sei que tem irmãos que tem um monte de livro em casa, comprou desses pastores, já passaram aqui. Está guardado lá. Cadê? Já leu? Gente, começa a comer aqueles livros. Os livros do pastor Cote, são uns livros extraordinários para crescimento espiritual. Livros da doutora Ilma, livros do pastor Luciano Subirá, tantos livros bons que nós já ministramos, trouxemos pastores aqui específicos no que nós andamos em comunhão e conhecemos eles para abençoar a sua vida. Então, leia bons livros, mas leia continuamente a palavra de Deus. Leia sistematicamente a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra todos os dias, não como regra, mas como alimento de Deus, como vida para nós. Você precisa se alimentar, meu irmão. Eu sei que todo mundo aqui checa as notícias. Eu observo as conversas aí nos bastidores. Eu também checo notícias, mas você não pode viver de notícia. Você tem que viver pela verdade de Deus. Você precisa renovar sua mente. Escute, você precisa voltar para o molde original. Há uma semana atrás eu tive uma experiência que eu vou ilustrar nessa parte da palavra, que é exatamente essa renovação da alma. A Isabela usa um aparelho à noite para dormir. E aí, semana passada ela acordou e eu fui olhar, a língua estava verde, não sei, uma cor diferente. Eu falei, Bela, o que é isso? Preta, né? Estava preta. Eu falei, a língua... Ela falou, mãe, não, estranho. Aí eu fui lá, peguei o aparelho dela, que ela tira de manhã, fui no banheiro dela, olhei, estava umas cores diferentes. Fui lá, peguei a chaleira, esquentei uma água, fervi a água. Meti fogo na água. Aí fui lá no banheiro dela, sem pensar. Fui na emoção. Cheguei lá, peguei o potinho do aparelho dela, que ela usa, tem que usar todo dia, ela tem que usar todo dia. Posso usar a sua ilustração, Bela, como a ordem da Bíblia. Transformai-vos todos os dias, pela renovação da mente. Todo dia você precisa usar esse aparelho, que é a palavra de Deus. Essa ferramenta que ela... Aí eu fui lá no banheiro dela, sem ela ver. E tô lá. Comecei a jogar água fervendo em cima do aparelho. Segurando com a mão e fazendo com a outra. Comecei a jogar água fora. E tô lá jogando aquela água fervendo. Daqui a pouco, eu percebi que o molde, o formato começou a mudar. Começou a mudar. Aí demorou para poder perceber, porque ele é quase transparente. Aí eu tô lá, aí daqui a pouco eu falei, gente, parece que tá mudando aqui o negócio. E aí, quando eu percebi, eu diminuí a água. E aí, não, vou lavar para ficar bem limpo. Aí comecei a lavar de novo. Santificação, comecei a santificar ali, santificar o aparelho da Bela, vamos santificar o aparelho da Bela. Aí, daqui a pouco eu falei, estraguei o negócio. Aí eu falei, Priscila, vem aqui rapidamente, Priscila, vem aqui. Quando eu fui olhar, o aparelho dela murchou, fez isso, entortou, fez isso. Aí eu falei, ixi, não encaixa mais na boca dela. Eu falei, Bela, tenta colocar. Pai, é impossível, não encaixa mais na minha boca. Eu falei, estou em problema. Porque isso custa lá no mangue também. Ela usou 2 anos o aparelho para agora eu estragar o negócio todo. E aí eu falei, poxa, que papelão que eu fiz. Estraguei o molde original, deformei o aparelho dela. Assim é a nossa vida na alma. A nossa vida foi deformada pelo legado fútil que recebemos dos nossos antepassados, dos seus pais, seus avós, seus tios. A nossa alma foi estragadinha, gente, foi estragadinha. Não tem ninguém aqui perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito.
A nossa alma foi contaminada, foi deformada, foi entortada. Aí Jesus pega pessoas como eu e você, Ele pega pessoas como eu e você, Ele pega a palavra dele, que é a água da vida, Ele joga sobre a nossa vida e começa, Camila, a endireitar a nossa vida. Jesus pega agora a água, porque Ele sabe fazer isso. Ele pega a água, Ele coloca no molde certo, para corrigir os nossos caminhos. Aí sabe o que eu tive que fazer? Eu falei, Bela, é sábado, está fechado lá, ligamos para o médico dela, o dentista, ninguém atendia, e ela não tem que usar todos os dias. Se ela ficar 2 dias, começa a tortar os dentes de novo. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí segunda-feira, liguei cedo, por favor, aconteceu isso, a pessoa veio aqui, vem aqui. Aí eu fui lá, peguei tudo torto, aquilo era torto, e levei para eles. Aí a mulher falou assim, não, você tem que ter um molde original pra gente cortar. Eu falei, molde original? Que molde original é esse? Nem sei onde está. Eu falei, Priscila, precisamos encontrar um molde original. Porque a mulher falou que se tiver um molde original, ele se conserta agora, hoje para mim. Se não tiver, vai ter que refazer o processo todo. Aí a Priscila começou a procurar lá em casa, procurou. Eu falei, comecei a orar, Deus ajuda. Daqui a pouco ela encontrou um molde antigo, não sei aonde, que eu nunca vi aquilo. Ela trouxe um negócio grande, marrom, que era um molde do aparelho que ela usa. Aí eu peguei o molde original, me dá uma Bíblia aqui, por favor, um livro desse aqui, Paulinho. Eu peguei o molde original, não faça isso. Eu peguei o molde original, gente, isso aqui é só papel, tá? A palavra está no coração. Eu peguei o molde original, levei lá na dentista, ela pegou o molde original e recriou o aparelho da Bela. Sabe quantas horas? Com 4 horas. Na segunda-feira, ela pôde usar novamente o aparelho dela. Porque eu levei o molde original. Aí, assim também é eu e você. Nós precisamos voltar para o molde original, que fomos criados por Deus, para que a nossa vida seja consertada, seja desentortada, e que a gente possa ser trazido de volta para uma santificação completa em Jesus Cristo. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aplauda a Deus, aplauda Ele. Porque a sua palavra tem poder para nos santificar. Efésios capítulo 5, versículo 26. Fala assim, tendo lavado com a lavagem da água da palavra. Então, Cristo hoje está nos lavando com a sua palavra. Jesus, Ele quer lavar a sua vida, Ele quer lavar os seus pés, Ele quer lavar a sua vida. Essa lavagem é diária, ela é todo o tempo. Essa lavagem acontece continuamente na minha e na sua vida. Essa repetição é necessária, irmãos. Essa repetição é necessária. Assim como a minha filha precisa usar o aparelho todos os dias. Repetição. E hoje os seus dentes estão lindos. Você já é linda, você é maravilhosa, você é preciosa, você é uma princesa de Deus. Mas os dentes estão tão lindos. E ela precisa manter agora. Ela precisa fazer essa manutenção todo dia, Cadu. Todo dia. Ela precisa fazer a manutenção. Assim também, Williamar, é a minha vida, a sua vida. Nós precisamos todo dia da repetição da palavra de Deus, até que nós cheguemos a uma santificação plena da nossa alma. Nós precisamos, nesse processo, acolher a palavra em nosso coração. E eu queria terminar com esse texto de Tiago, capítulo 1, no versículo 21. O apóstolo, o irmão de Jesus, ele reforça esse ensino da santificação da alma, quando ele fala a mesma palavra que a gente leu em Efésios. Ele repete, portanto, despojando-vos, ou seja, tirando de lado, colocando à parte toda impureza e acúmulo de maldade. Nós poderíamos só nesse versículo aqui, meus amigos, passarmos aqui, Rogério, refletindo nessas profundidades da palavra de Deus. Porque cada palavrinha dessa tem um significado na Bíblia. Cada palavra que foi gerada pelo Espírito Santo através do irmão Tiago tem um ensinamento, sabe? Por exemplo, despojar-se é um ensino. Todo dia tem que tirar a roupa velha e colocar a roupagem nova. Nós precisamos tirar a impureza e o acúmulo da maldade. Essa palavra acúmulo ali, acúmulo, no grego, ela traz a ideia de mancha, de resíduos. Sabe que esse acúmulo de maldade que foi impregnado em nossa alma desde a infância até a nossa existência hoje, tudo que foi colocado em nossa alma pelos pensamentos, pela visão, pelos olhos, pelo sentir, pelo falar, por aquilo que se ouviu, por aquilo que se aprendeu,
tudo que afetou a sua alma, hoje deixou um resíduo, deixou um acúmulo de maldade. E nós precisamos tirar, precisamos renovar isso, precisamos limpar a nossa alma pelo conhecimento da verdade. Então, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão. Então, nós precisamos acolher, abraçar, receber a palavra de Deus com mansidão. Precisamos recebê-la do modo que ela é. E nesse tempo que nós estamos pensando sobre essas marcas que o pecado deixou em nossa alma. A nossa alma foi manchada, a nossa alma foi contaminada, sabe? Marcas, resíduos ficaram em nossa alma, porque a alma não se regenera na salvação. A alma agora precisa de transformação. Diga comigo, a alma precisa de transformação. E essa transformação acontece como? Acontece na santificação. Essa transformação, ela acontece na nossa santificação contínua. Todo dia nós precisamos ir para este lugar, para que possamos ser banhados pela palavra, lavar os pés e sermos santificados pela palavra de Deus. E nós precisamos acolher essa palavra, porque a palavra de Deus, ela tem um poder sarador, ela tem um poder de curar a nossa alma. Olha o que diz o Salmo 19, no versículo 7. Salmo 19 fala desse poder sarador. Olha aqui, poder sarador da palavra. Salmo 19, 7. A lei do Senhor. Não a lei no sentido das regras, mas a lei no sentido de palavra, de ensinamentos, dos juízos, dos testamentos, dos testemunhos de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você pode ler comigo? Vamos juntos? A lei do Senhor restaura a alma. Vamos juntos de novo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então é isso que Deus quer fazer na sua alma. Ele quer operar santificação para restaurar, para trazer a sua alma de volta à forma original. Nós precisamos acolher, receber a palavra em nosso coração. Essa frase não é minha, ela é de George Miller. Ele fala assim: o vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Vamos juntos que ler de novo. O vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a palavra de Deus ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Esta é a santificação da nossa alma. Essa é a santificação da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas vontades, das nossas emoções, dos nossos desejos. Nós precisamos levar a nossa alma, levar a nossa mente cativa à obediência do Senhor Jesus Cristo. Todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus deve cair por terra. Onde? Na sua vida, na nossa vida. Todo pensamento, todo argumento, toda altivez, a Bíblia diz. Eu gosto muito dessa expressão lá de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 2, 3 e 4, porque fala assim: olha, a nossa batalha, a nossa guerra não é contra principados, não é contra potestades, não são contra os poderes deste mundo tenebroso, mas a nossa batalha, a nossa guerra é sim contra as fortalezas, contra os pensamentos, contra os raciocínios e contra toda a altivez, o orgulho humano que se levanta contra o conhecimento de Deus que está na sua palavra. Então, Deus chama vocês, Deus chama a mim hoje, para que nós possamos ser responsáveis, que venhamos participar com Deus na obra da santificação da alma. Deus está chamando todos vocês homens, Deus está chamando todos vocês mulheres, Deus está nos chamando hoje para que nós venhamos participar e cooperar com Ele nessa obra que é dele, não é nossa. Essa obra tem tudo a ver com Deus e menos a ver conosco, porque o Criador, o arquiteto dessa obra da santificação é Deus. É Ele que planejou ela para mim e para você, para que nós andássemos nela. Deus nos planejou, Deus nos desenhou,
Deus nos formou para a santificação. Diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que a vontade de Deus é esta. Diz assim a Bíblia: a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. A vontade de Deus é essa. Você pode abrir comigo rapidamente? Abre lá esse último texto, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós vamos encerrar com essa parte, porque esse é um chamado para mim e para você. Deus está chamando todos nós. Fique de pé nessa hora, com a sua Bíblia na sua mão, e vamos ler juntos em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos ler juntos essa passagem que diz para nós, é um convite do Senhor para mim e para você, para que nós venhamos andar nessa realidade, nessa verdade espiritual, todos os dias da nossa vida. Na versão ARA que eu estou lendo, no verso de número 3, verso de número 3 fala assim: pois esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Muitas vezes, amados e queridos filhos e filhas de Deus, muitas vezes a gente faz essa oração: Deus, qual que é a sua vontade para mim? Muitas vezes, Rodrigo, muitas vezes, Andressa, muitas vezes, Welma, muitas vezes, Gary, a gente está orando: Deus, qual é a sua vontade? A vontade já está revelada para nós. Você precisa ler a Bíblia, meu irmão, minha irmã. O que você precisa é ler e conhecer a verdade original de Deus, para que você possa moldar a sua vida, andar hoje aqui na terra, no caminho, para que você possa andar hoje no caminho, como igreja? No molde de Deus, no molde de Deus, no molde de Deus. Deus está chamando a mim e a você hoje, para nós retornarmos ao molde. Assim como eu precisei ir lá na fonte, lá na doutora, para ela colocar de volta no original aquele molde, assim também nós precisamos também voltar para Deus, porque essa é a vontade do Senhor estampada para nós. Vamos ler juntos? Aqui, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E até aí, o pastor Paulinho vai continuar daí para frente. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Diga para quem está do seu lado, diga assim: essa é a vontade de Deus, a sua santificação. Eu queria que você virasse para 3 pessoas e falasse: essa é a vontade de Deus, a sua santificação, em nome de Jesus.